Pois é, era fácil de mexer nisso, acho que Não, porque a eu tenho gente... chama OBS. E ele grava a minha tela. Aí depois eu vejo, eu tô gravando, se der certo eu ponho lá. Então tá, aqui Tá? eu não achei não. Uhum. Então vamos lá, gente. Bem-vindas, concurseiras. A partir de agora, vocês são minhas aluninhas, olha que lindo. A partir de agora, não vale deixar dúvida para trás. É o que a gente fala com os meninos, né, com os alunos. Então, não deixa dúvida para trás. A redação tem tem um peso importante nessa prova que vocês vão fazer. Só que a redação, de uns tempos para cá, ela mudou muito. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês não se lembram de terem ouvido, enquanto vocês eram alunas, enquanto vocês estudaram, palavras, talvez a Thaisa, porque a Thaisa é a mais novinha aqui, pode ser que ela tenha estudado isso. Eu não sei nada de redação, não aprendi nada não. Não, Janaína também. Olha só, precisão vocabular, tese, articulações, repertório legitimado, ancoragem. Talvez vocês não tenham ouvido essas palavras ainda dentro de redação. Mas agora são palavras que estão sendo cobradas, são assuntos que estão sendo cobrados. Eu vou chamar de competências. Então, uma redação, tanto do Enem quanto de concurso, para que o candidato consiga, ele tem que ter essas coisas. A gente vai ver um pouquinho de cada um aqui, tá? Outra coisa que nós vamos ver, eu tenho certeza que o mal de todo mundo quando vai escrever é iniciar. Já notaram isso? Verdade. Se eu passar para vocês, vamos supor que eu passasse agora o tema, eu até anotei um tema aqui para eu não esquecer. Por exemplo, a onda de atentados praticados em escolas no Brasil. Eu gostaria que vocês pensassem um segundo nesse tema. A onda de atentados praticados em escolas no Brasil. Vocês vão vir à cabeça de vocês na hora uma série de notícias que vocês já ouviram, né? Reportagens que já assistiram, notícias. Só um minutinho que eu desliguei o computador, senão vai acabar a bateria. Notícias que vocês já ouviram sobre isso. Isso aí não é uma novidade para ninguém, correto? Uhum. Ok. Mas se eu falasse com vocês assim, comecem aí agora uma redação com esse tema. Alguém tem ideia de como começaria? Né? Teria que pensar um pouquinho. De imediato, não. De imediato, não. E aí eu vou ensinar para vocês como é fácil a gente começar uma redação com uma série de indicações. Eu vou passar para vocês 9 formas de começar uma redação. Qualquer tema. Tem 9 formas. Aí você vai perguntar assim, mas qual que é a melhor? Não existe a melhor. Porque para cada tema, você vai ver qual que vai ser melhor. Nesse nossa oficina de redação, vocês vão fazer redações. E eu vou corrigi-las, correto? E eu vou indicar, eu vou mandar para vocês essas formas. Eu vou mandar para vocês essas formas de como iniciar uma redação. E o que eu vou dar de sugestão é, cada vez que forem fazer uma redação, tentarem alguma forma de iniciar diferente. A gente vai chamar de parágrafo padrão. Então, iniciem cada vez com uma forma diferente. Por exemplo, para esse tema, a onda de atentados praticados em escolas no Brasil, a gente poderia começar com uma alusão histórica. Tá? A gente poderia ver assim, alguma coisa na história que já fez referência, por exemplo, a atentados. Ok? A gente poderia também citar um pensamento de um filósofo, de um estudioso, tá? De um professor. Outro dia eu estava assistindo TV e eu vi um professor, um filósofo, ou um diretor de escola falando tal citação, fazendo tal citação. Poderia usar isso também. Poderia também começar com uma adjetivação.
Por exemplo, terrível. Essa é a atual situação de nossas escolas em relação aos atentados hoje. Então, começaríamos com uma adjetivação. Ou, vou dar o último exemplo. Poderíamos também começar com a gente fala, poderia ser uma explicação sobre o assunto, mas a gente vai ver que explicação todo mundo faz, tá? E a explicação, ela é um pouco complicada de se fazer, porque existe uma tipologia textual, ou seja, existe um tipo de texto que é chamado expositivo. E muitas pessoas trocam o tipo de texto expositivo, ao invés de fazer um dissertativo, fazem um expositivo. Expositivo é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou explicando para vocês, eu estou expondo o assunto. Se vocês estivessem dando aula, vocês também estariam fazendo um texto expositivo, era tipologia expositiva. Mas e daí? Pode acontecer isso? Não. Porque a redação, ela é dissertativa. Mas o que será uma dissertação? Olha, dissertar é você defender uma ideia. Então, quando eu falo a onda de atentados praticados em escolas no Brasil, eu preciso me posicionar se eu sou a favor ou sou contra. É claro que tem o senso comum, né? Todo mundo vai ser contra isso. Então, eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar o que eu acho disso. Isso logo no primeiro parágrafo, que vai receber o nome de tese. Eu estou falando assim, mas vocês vão ver isso tudo depois aos pouquinhos, tá? Só para vocês verem a dimensão que é um texto dissertativo argumentativo na atualidade, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar a visualizar os slides, o que vocês acham que é importante para construir um bom texto? Coerência. Coerência, mas antes da coerência. Aliás, são duas palavras, coerência e coesão. Ideias. É coerência? Ideias. Coerência e coesão. Ah, coerência e coesão, isso. Agora, a Adriana está correta, as ideias. Eu tenho ideias, que ter, né? E como que eu tenho as ideias? Lendo. Isso, eu ia falar, lendo. Prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Correto? Discutindo, às vezes a gente pode aqui, nos minutinhos que antecedem a aula, a gente pode falar de alguns assuntos e vamos falar automaticamente, opa, eu fiquei sabendo disso, saiu tal reportagem assim, pesquisa tal, universidade tal, seriam dados para a gente usar na nossa redação. Então, gente, primeira tarefa para a oficina de texto, para a nossa oficina de redação. Vocês vão pegar um caderno, eu nem tenho um caderno aqui não, vocês vão pegar um caderno ou um bloco e vão separar o finalzinho dele todas as informações pertinentes à atualidade, coisas legais, coisas que a gente tem ouvido, por exemplo, citações filosóficas, citação de um pesquisador, sobre temas, gente, polêmicos, atuais e nacionais. Vocês vão anotar nesse caderno. Olha só, tudo de bobeira lá na sala dos professores, e aí alguém comenta alguma coisa e fala, nossa, mas saiu ontem no Jornal Nacional, o presidente, por exemplo, o responsável, que eu nem sei quem é, da ONU, falou isso, isso e isso a respeito sobre a saúde mundial. Ó, interessante, hein? Precisa de ninguém ficar sabendo, gente. Pega o caderninho lá e anota. A ONU, tarará, tarará. Eu vi também, ouvi, né? Um vídeo parece que é do arcebispo de Aparecida do Norte. Depois que ele terminou a prática dele, ele começou a atacar a Rede Globo, falando das novelas, da participação da TV com diabólica, tirando a imaginação do povo, colocando coisas ruins. Entendeu? Isso aí eu acho que deve ajudar, né?
É a mídia aí, né? A gente vai ter pode ter redação também falando sobre a mídia, né? Que, na verdade, ela não está informando tanto, né, ultimamente. Mas, então, gente, a primeira coisa, eu falo isso com os meus alunos de redação, eu vou falar a verdade, dos 3 terceiros anos, se tiver um aluno fazendo isso, é muito. Mas é uma coisa que funciona muito. Porque nós não temos tempo de ficar toda hora sentada na frente da TV ou lendo toda hora um jornal, correto? Agora, se a gente pegar um caderno e de vez em quando ir anotando coisas importantes que está saindo na mídia, que está saindo aí, que alguém discutiu, que alguém apresentou, isso vai ser importante para a redação de vocês, tá? Não agora, mas quando vocês forem fazer, vocês vão ter um banco de ideias lá no finalzinho do caderno de vocês. Então, dependendo do tema, vou consultar esse banco de ideias aqui. Ok? Bom, agora, vocês têm alguma pergunta? Eu vou apresentar o slide que eu preparei. Eu não lembro agora se é uma janela ou se é a tela inteira que a gente faz, vocês lembram? Acho que é compartilhar uma janela. Então, mas é uma janela? Acho que é. Ai, gente, a gente esquece, né? Deixa eu voltar aqui. Acho que é aí, ó. Compartilhar uma tela, sei lá. Tela. Mas aí, o que você aí não. Espera, compartilhamento. Eu acho que é tela inteira mesmo. Então, tela inteira, vê lá. A tela inteira você não vai ver a gente, né? Só a gente vai te ver. Verdade. Então, peraí. Põe a tela inteira. Vocês estão visualizando ou não? Não. Eu não estou, não. Não. Está escrito texto dissertativo? Não, né? Não. Tá, então só um minutinho. Gente, antes a gente fazer isso... Deixa eu ver como é que faz aqui. Peraí. Deixa eu lembrar. Enviar atividade. Peraí. Agora, deixa eu ver. Vou tentar novamente. Tela cheia, janela. Tela cheia. Eu acho que é janela. Porque eu estou tentando aqui ver se eu fosse apresentar o meu. Deixa eu ver se apareceu para vocês alguma coisa. Apareceu? Eu apresentando? Apareceu. Aí, apareceu, né? Então é isso. Vou parar de apresentar. Peraí. Interromper. Então, eu pus apresentar agora essa setinha e uma janela. Uma janela, tá. Isso, compartilhar. Foi o que eu fiz aqui. E deu. Aqui o meu deu. Deu, né? Compartilhar. Então, vê se já apareceu. Não, apareceu? Agora sim. Agora apareceu. Isso aí. Isso. A gente tem que relembrar. A gente esqueceu tudo. É verdade. A gente esquece. Agora tem que... É bom que a gente é flexível para isso, né? Isso. Bom, meninas, olha só, talvez eu não consiga vê-las. Eu não sei como que eu vou fazer. Não vai ver, não. Você tem que colocar apresentar slide. Não apareceu isso, não. Tem apresentação de slide na sua tela, lá em cima. Você clicar lá, você vai... Vai ser um de cada vez. Eu mudei aqui, vocês viram? Não, agora a gente está vendo você. Só você, sumiu. Também estou vendo Parou a você. apresentação. Vou de novo, gente. Você joga lá e põe apresentar slide. Aí já vai cair um de cada vez. Mas não está aparecendo slide. Está aparecendo só a janela. Não, vai... Está dentro do próprio slide. Dentro do PowerPoint. Dentro do PowerPoint está escrito apresentação de slide. Dá uma olhada aí. A gente esquece mesmo. Peraí que alguém quer participar. Eu era craque. Agora... eu também, mas vai passando o tempo, né, Cláudia? Oi, Cléia. Chegou agora. Chegou bem? Boa noite. Cheguei agora. Boa noite,
Bem-vinda. Chegou para estudar. A gente até esperou um pouquinho, sabe? Aí depois nós pensamos assim, talvez não dê para ela vir hoje. Mas que bom que deu tempo. Deu tempo. Ô, Cláudia, e se eu mandar lá no grupo e você tentar compartilhar aí? Pode, manda aí. Manda aí que eu baixo aqui. Vai ficar bom. Só um minuto, gente. Tá. Ô, Cléra, você chega à noite em casa, né? Acaba que demora bastante, né, Ana? Você vai embora sozinha? Sim, vem sozinha. Sozinha em Deus, né? É isso. Faz parte, né? Já acostumou, né, Cléra? Agora eu já acostumei. No início foi muito difícil, passei muito aperto, mas agora já acostumei. Tudo se acostuma. A gente pega estrada. Aí, Cláudia, a gente precisa... Peraí que eu vou salvar aqui e já vou. Salvar. Tá. A gente que precisa... Eu ia para São João de manhã cedinho. Nossa, encontrava cada carreta no meio do caminho. É um horror. Não é fácil. De manhã tem mais carretas. Muito mais. Tem. Nossa. E vai apreensivo para dar aula e volta cansado depois da aula. Sabe o que é pior? Apareceu aí? Apareceu. Uhum. Agora apareceu, Cláudia. Agora deixa eu ver aqui, peraí. Agora você tem que colocar em apresentação. Aí, deu. Agora deu. Então, tá. Joia. Beleza. Aí você vai falando aí que eu mudo. Aí a Ana vai dando comum. Isso. Você fala que eu mudo. Então, vamos lá. A gente estava vendo, Cléra, sobre a diferença do texto dissertativo e argumentativo nos dias atuais, tá? Então, palavras como precisão vocabular, tese, repertório legitimado, ancoragem, articulações, argumentação previsível, isso tudo agora faz parte do novo vocabulário de uma dissertação. Coisas que até um tempo atrás a gente não falava disso. Antigamente a gente falava assim, vou fazer uma produção de texto, né? Vou fazer uma redação, mas a redação podia ser bem pessoal. Atualmente, gente, o que todas as bancas, inclusive, incluindo também o Enem, incluindo a FGV e o Enem, eles querem saber se o candidato, se o estudante, o candidato, ele consegue detectar um problema-chave naquele tema. Então, por isso que os temas são sempre atuais, nacionais e polêmicos. Polêmicos porque vai gerar uma polêmica, vai fazer com que o candidato, o escritor, né, daquela redação, ele tome uma posição a favor ou contra. É claro que quase todos os temas a gente acaba ficando a favor, mesmo que não tem como ficar contra. Mas são sempre temas relacionados à social, à nossa sociedade. Quando eu falei aqui para vocês sobre o tema... peraí que eu anotei. A onda de atentados praticados em escolas no Brasil, a gente até pode fazer um paralelo, fazer uma... Só um minutinho. A gente até pode fazer... Anaína, você pode só diminuir um pouquinho o seu áudio aí? Por favor. Isso. A gente até pode, gente, fazer uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que essa onda começou lá. Mas a gente não pode deixar de falar no Brasil. Então, olha, eu estou falando do Brasil, o tema está lá no Brasil, eu não posso pular, não posso desviar o meu assunto, tá? Posso até começar com uma comparação. Bom, então vamos lá. Dissertar. O que é dissertar? É expor informações. Ou seja, quando eu dei o tema A Onda de Atentados Praticados em Escolas no Brasil, eu preciso argumentar, eu preciso expor a minha ideia sobre este assunto. Como? Através de argumentos.
tá? Mas os argumentos, antigamente, a gente inventava, a gente falava assim, que as pessoas não podem ir por esse lado, e por aí vai. Mas hoje, não é isso que é aceito. Hoje, o repertório, ou seja, a minha argumentação, né, as ideias que eu vou defender, eu preciso estar pautada em coisas atuais, como, por exemplo, pesquisas, como, por exemplo, reportagens, estudos, uma citação de alguém famoso, de um estudioso, por exemplo, tá? Uma alusão histórica. Ah, mas espera aí, eu vou ter que estudar isso tudo? Não, você não vai ter que estudar isso tudo. Você vai ver que, conforme você vai praticando a dissertação, e isso é muito importante, gente, a partir de agora, não é fazer uma redação agora em julho, depois fazer uma em agosto, uma em setembro e pronto, tá pronto, não. A receita do bolo é a prática. Então, é preciso praticar. Tá? Mesmo que você fale assim, nossa, essa redação acho que não ficou muito legal, eu não vou levar para a Ana corrigir, é necessário que você pratique. É igual andar de bicicleta. Você já andaram de bicicleta, vocês já escreveram textos antes. Vocês todos são pessoas muito capacitadas. Então, isso aí vai ser questão de praticar, ok? Eu só vou mesmo aparar umas arestazinhas, porque vocês não são da área de língua portuguesa. Então, as coisas mudaram mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Dissertar é persuadir o leitor. Olha só, eu vou defender uma tese, eu tenho um tema. Eu tenho a minha ideia sobre esse tema. Tá? Vamos supor que eu falasse assim, olha, a respeito da onda de atentados praticados nas escolas, suponhamos que eu tivesse a seguinte ideia. Eu falasse assim, olha, essa onda de atentados é causada por falta de leis eficientes, eficazes. Suponhamos que eu falasse isso. Foi uma tese boa. Só que para eu poder ter sucesso no meu texto, eu tenho que, além de apresentar essa tese no primeiro parágrafo, eu preciso, nos parágrafos seguintes, tentar convencer o meu leitor, provar ao meu leitor, ou seja, quem vai corrigir a redação, que eu tenho certeza do que eu estou falando e eu estou me baseando em fatos e não em ficção. Ok? Então, olha, no primeiro parágrafo, eu vou apresentar a minha tese, ou seja, a minha opinião sobre esse assunto. E nos parágrafos seguintes, que são o desenvolvimento, outra coisa também que a gente achava que era assim. Antigamente a gente falava assim, a redação tem que ter introdução, meio e conclusão. Antigamente a gente falava que só tinha 3 parágrafos a redação. E a gente vai ver que não é assim. Uma redação pode ter de 4 a 5 parágrafos. Não vai ter mais porque não cabe, são só 30 linhas a redação. Inclusive, da FGV está pedindo lá de 20 a 30 linhas. Então, não vai fazer mais porque não cabe. Ou seja, eu tenho que ter o parágrafo introdutório, onde eu vou deixar a minha tese, onde eu vou deixar a ideia que eu defendo. Tá? Então, eu tenho essa ideia sobre esse assunto. Eu vou deixar ali no primeiro parágrafo. E depois eu posso fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, os quais eu vou apresentar argumentos. Então, eu posso falar assim, eu tenho desenvolvimento 1 com argumento 1. Eu tenho desenvolvimento 2 com argumento 2. Ok, então vamos lá. Eu peguei o texto, eu peguei o tema, eu pensei um pouquinho sobre o tema, li, conversei um minutinho com ele ali, eu falo com os meninos assim, conversem com o tema. Daquele tema, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha tese no primeiro parágrafo. Pode passar, Cláudia, por favor? Sim. E aí, gente, a gente vai ver, olha só, que aqui fica bem mais fácil da gente entender. Eu tenho um assunto grande, por exemplo, a violência no Brasil.
É um assunto amplo, não é? Se eu falar com vocês assim, vamos fazer uma redação sobre a violência no Brasil. Aí vai ter gente que vai falar assim, então, mas a violência contra a criança, ou a violência contra os idosos, ou a violência contra a mulher, e assim por diante. Esse tema que a gente falou aqui, a onda de atentados praticados em escolas, é como se fosse um subtítulo dessa violência no Brasil. Não faz parte disso? Faz. Então, eu tenho um assunto grande e eu tenho tema restrito. Aí que a gente tem que prestar atenção. Porque muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, elas, nossa, lembrei de uma porção de coisa e fica doidinho com tantas informações que tem, que acaba tangenciando. O que é tangenciar? É sair do tema principal. Então, olha, o tema amplo é a violência no Brasil. Mas um específico que a gente vai tratar aqui é os atentados praticados em escolas brasileiras. Então, não é um subtítulo? Esse seria o tema. Ok. Bom, então, olha, eu identifiquei o tema, então eu vou defender a minha ideia. E agora eu vou apresentar argumentos para convencer o meu leitor que o meu ponto de vista é válido. Pode passar, Cláudia. Então, a escrita de uma dissertação, gente, ela pressupõe preparação. Até agora, vocês notaram que, antes da gente fazer isso tudo que eu falei até agora, é necessário que você leia em casa, que você procure anotar os detalhezinhos lá no caderno, né? Por exemplo, informações. A Cláudia chega lá um dia no colégio e fala, nossa, gente, eu estava conversando ali na sala e aí eu lembrei do filósofo tal. Opa, esse filósofo é importante. Ele falou uma frase que eu posso encaixar em quase todos os temas. E a gente sabe que tem isso, tá? Aí a Adriana fala assim, gente, mas ontem eu estava assistindo TV, o noticiário tal, que eu gosto, e o presidente lá vou falar assim, o reitor de tal universidade, ele apresentou uma pesquisa maravilhosa que ele fez nesse setor aí. Opa, vamos procurar ali. É outra coisa legal da gente apresentar. E assim por diante. Então, olha, para a gente fazer uma redação, a gente tem que se preparar. É o que vocês estão começando a fazer. Tá? Então, a gente tem que entender como que é o texto dissertativo argumentativo, quais os passos que eu tenho que ter para poder escrever bem, certo? Mas não esquecendo que eu tenho que ter ideias. Eu posso saber toda a receita do bolo, mas eu tenho que ter os ingredientes, não tem? Adianta eu saber toda a receita e não ter os ingredientes? E os ingredientes vão ser as ideias, vão ser as informações, vai ser o repertório legitimado, que a partir de agora vocês vão começar a escrever, tá? Para a próxima aula, eu até anoto alguns repertórios legitimados para vocês terem uma ideia sobre o que é isso. Mas hoje, eu não quero que vocês fiquem preocupados com esses nomes que eu falei. Repertório legitimado, ancoragem, precisão vocabular, não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Porque isso, a melhor forma da gente entender é a partir do momento que a gente passa a escrever. Aí, lá na hora que eu for corrigir o texto de vocês, eu vou colocar do lado se está faltando ou se não está faltando. Se ele está presente, eu vou colocar ótimo repertório legitimado. E vou corrigir na redação de vocês, agora no início, igual eu corrijo dos meus alunos quando estão começando a estudar. Só para vocês terem um pouco mais de segurança com o texto, tá bom? Então, olha só. Coisas importantes na minha preparação. Ler textos motivadores. Esqueci de falar isso. Tanto no Enem quanto na prova da FGV, eles vão apresentar uns 2 textos motivadores. Esses textos, gente, eles servem para delimitar o assunto. Tá? Então, por exemplo, suponhamos que o tema da redação fosse esse que eu falei com vocês, a onda de atentados praticados em escolas brasileiras. Certamente apareceria lá nos textos motivadores um gráfico, uma reportagem, uma notícia de onde teve o último atentado, o último ataque,
tá? Às vezes uma música falando de alguma tristeza. Mas vocês conseguiriam imaginar, após ler o texto, vocês conseguiriam identificar o tema central, ou seja, o limite até onde eu posso falar. A gente não vai ver lá alguma coisa falando, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, opa, o tema é só no Brasil. Isso também depois eu vou trazer textos motivadores para vocês entenderem como é que funciona, tá? Hoje eu quero que vocês só aprendam essas palavras que são novas. Isso aí, muita coisa aí vai ser nova, muita ideia aí é nova para vocês. Então, vamos lá. A gente vai pegar o texto agora. Imagina que a gente pegue a prova agora. Nós vamos ter textos motivadores. A FGV costuma colocar até 2. Aí você vai ler e entender a proposta. Delimitar o tema. Ou seja, eu posso falar até aqui. Para cá eu não posso falar. Planejar o caminho a seguir. Gente, planejar é muito importante. Toda vez que eu faço uma redação, eu pego no cantinho assim da folha de redação, depois eu vou disponibilizar para vocês também uma folha de redação para a gente fazer sempre, tá? Eu pego aqui no cantinho da minha folha de redação e eu monto o que se chama banco de ideias. Mas o que é um banco de ideias? Eu li o tema, eu vou conversar com ele um pouquinho. E aí, nessa conversa, eu vou perguntar assim, o que eu sei sobre isso? Será que eu já ouvi falar sobre isso? Onde será que acontece isto? Por que acontece isto? Isto tem solução? E por aí vai. Todas as respostas para estas perguntas que vocês próprios estarão fazendo, vocês vão anotar no cantinho da folha, onde é chamado banco de ideias. Ah, mas eu vou escrever um texto aqui no lado? Não. Apenas uma palavra-chave de cada pergunta que você fizer. Aí, beleza. Deixa isso ali no cantinho. Esquece isso agora. Então, vamos lá. Volta para o tema. Eu peguei um exemplo aqui, que foi um tema que caiu no Enem e que é muito dado em muitos concursos por aí, que é a persistência da violência contra a mulher. Observem, gente. Vocês notaram que eu tenho aí a palavra persistência e eu tenho a expressão violência contra a mulher. Acreditem, eu corrigi essa redação do Enem na época e várias redações tiraram 0. Mas foram muitas. Foram milhares. Sabe por quê? Ao invés das pessoas fazerem a redação sobre a persistência, que é a palavra núcleo, é o substantivo principal dessa expressão, sabe o que eles fizeram? Falaram sobre a violência contra a mulher. Ou seja, eles tangenciaram. Ao invés deles seguirem o tema certo, eles saíram pela culatra. Então, olha, como que é importante a gente ler e ter calma na hora. Na hora que você lê o tema, é necessário ter calma. É necessário falar assim, peraí, qual que é o núcleo? Só para você saber, talvez muita gente aí não se lembra, gente, a palavra persistência é um substantivo. E a palavra persistência é a mesma coisa que eu falar assim, por que a violência contra a mulher ainda persiste, ainda acontece? Nos textos motivadores dessa prova, eles colocaram gráfico, pesquisa, cartaz de propaganda e no cartaz, tinha falando lá aquele número 180, que é para ligar para a polícia e tal, e pedir ajuda. Ou seja, se a pessoa que pegou esse texto, esse tema, tivesse notado que esse tema de redação não é sobre a violência contra a mulher, mas o núcleo, que é a persistência, por que persiste a violência? Então, não era para falar sobre a violência contra a mulher, mas sim os motivos que levam a continuar tendo a violência contra a mulher. Por que ainda continua tendo? E lá nos textos motivadores, gente, existia isso. Já falando todos os dados sobre a violência. Era para a pessoa chegar no seguinte pensamento. Peraí, se já tem delegacia da mulher,
Se já tem vários cartazes espalhados por aí, várias campanhas são feitas, inclusive na mídia, né? Se já tem lei, né, a Lei Maria da Penha, por que ainda continua? Então, gente, se a pessoa tivesse lido com calma, ela conseguiria delimitar o assunto. Só que muitas pessoas não leem os textos motivadores, porque eles acham que vai embaralhar a cabeça deles. Muita gente fala assim, não, eu li o tema, já vou fazer. Se eu for ler o tema, os textos motivadores, eu vou ficar perdido. E não é esse caso. Tá? Bom, pode passar, Cláudia, por favor? Sim. Isso aqui é a dica que eu falei para vocês, gente. A gente coloca o tema, tá vendo? Dentro de um quadrinho, como na minha cabeça, não precisa de escrever, não. Na minha cabeça, eu ponho o tema no quadrinho e eu faço a pergunta: o que é isto? Onde isso acontece? Por que acontece isto? Quem pode resolver isto? Desde quando acontece isso? Sem problema. Esbarrei aqui. Sem problema. E aí, eu vou montar meu banco de ideias. Esse banco de ideias, pode passar, Cláudia. Esse banco de ideias, gente, vai ser muito importante porque vai ser o seu planejamento do texto. O banco de ideias vai ficar ali no cantinho ali, correto? Então, ó, você esgotou seu banco de ideias, escreveu tudo que você queria. Eu analiso, eu dou o conselho seguinte: acabou de fazer isso? Agora vai lá e lê os textos motivadores. Então, ó, você lê o tema, depois vai ler os textos motivadores. E aí você vai fazer uma limpeza no seu banco de ideias. Espera aí, deixe-me ver. Acho que eu vou ter que abrir outra coisa aqui que está falando que vai acabar daqui a 10 minutos. Ah, tá. Tá, mas aí eu abro outro. Bom, aí, gente, olha só. Deixe-me ver, desses tópicos que eu coloquei aqui, o que é muito contra a ideia que eu li aqui dos textos motivadores. Corta e deixa só aquilo que vai te favorecer, ok? Essa parte eu já falei, a gente vai voltar nisso muitas vezes ainda, tá bom? Ó, uma dissertação tem que ter a introdução, que é um parágrafo apresentando o tema e a tese. Vai ter que ter o desenvolvimento, que é a exposição dos argumentos. Os meus argumentos, para serem válidos, eles precisam estar ancorados. O que é ancoragem mesmo? Eu preciso falar assim, olha, eu defendo essa ideia porque baseado em tais estudos, baseado em tais fatos, né? De acordo com a história. Então, assim, eu tenho que apresentar uma ancoragem para mostrar que o meu texto não está voando por aí, não. Ele tem firmeza, tá? Ele tem base no que eu estou falando. E depois que você apresentou um parágrafo de introdução, 2 parágrafos com desenvolvimento, por último, eu vou fazer a conclusão. A minha conclusão, tanto no Enem quanto na FGV, gente, e várias outras coisas aí, a conclusão, ela tem que apresentar uma possível solução para o problema que foi abordado. Então, ó, o nosso problema abordado é a onda de atentados praticados em escolas no Brasil. Se você foi capaz de ler, interpretar, identificar a problemática e provar que a sua ideia, que a sua tese sobre essa problemática é válida, você também é capaz de apresentar uma possível solução para esse problema. Essa possível solução, a gente tem que indicar quem, né, o agente, quem pode resolver, a ação, qual é a ação a ser tomada e alguns outros detalhes, né, que é o meio, a finalidade, e a gente vai vendo isso depois, tá? Não quero falar muita coisa hoje não, senão vocês vão falar assim, Jesus toma conta. Pode passar, Cláudia. Bom, aqui eu tenho algumas estratégias argumentativas, que eu já falei um pouquinho, mas a gente vai falar um pouco mais aqui. Ó, citar informações relacionadas a notícias e temas atuais. Aí eu posso falar, inclusive, de onde que eu tirei, onde que eu ouvi essa notícia. Demonstrar conhecimentos, por exemplo, sobre literatura, história, geografia e assim por diante. Deixa eu falar com vocês. Todo mundo já leu vários livros.
de literatura mesmo. De repente, lá na hora, algum livro que você leu, de acordo com aquele tema, você fala, olha, tem a ver com o livro tal que eu li. A literatura é um repertório legitimado. Você pode usar uma obra, né, que a gente vai chamar de alusão cultural. Então, vai ter alusão histórica, que é alguma coisa da história. Vai ter a alusão cultural, que é referente a livro, a cinema, a teatro, a novela. Ok? Então, olha, todo conhecimento de mundo que você tem é válido. E vocês vão ver, gente, que a gente tem conhecimento demais. Mas são muitos conhecimentos que a gente tem. Quando a gente começa a escrever, às vezes agora, gente, eu não tenho ideia nenhuma para fazer essa redação. Mas aí você começa a colocar no papel, as ideias surgem. Tá bom? Trazer argumento de autoridade, que são opiniões de pessoas, especialistas e estudiosos no assunto. Demonstrar capacidade e articulação de conceitos de diferentes áreas de conhecimento. Olha só. Eu li lá sobre a onda de atentados praticados em escolas no Brasil. Aí eu me lembro, por exemplo, de um fato histórico. Por exemplo, vamos ver aí. Alguma coisa dentro da história, aí não vou me lembrar aqui agora. Algum fato histórico que fala sobre uma época de terror. A gente tem muitas. Por exemplo, lembrei aqui agora o livro Os Sertões. O livro Os Sertões, ele fala sobre a guerra de Canudos. Isso, a guerra de Canudos. Olha só, foi uma coisa totalmente sem lógica, a guerra de Canudos. Eu posso fazer uma comparação. Citar esse livro, falar sobre essa guerra de Canudos, falando que também como não havia, vou falar assim, razão para existir, a mesma coisa, esses atentados em escolas também não há. Tá? E é necessária uma intervenção. Então, vocês vão ver que basta começar a escrever que, olha, eu vi um noticiário sobre isso, aquele livro que eu estava lendo, aquele filme que eu assisti, isso tudo vai ser válido para vocês. Pode passar, Cláudia, por favor. Ok. Aqui tem a grade de correção. Ana, a maneira de escrever, por exemplo... Ana? Ana? Pode falar. A maneira de escrever, por exemplo, o que você usa na frase, a pontuação, isso é um problema sério para mim, né? Uhum. Adriana, nós vamos começar a ver redações aqui que tiraram nota 1000. E nessas redações você vai ver, inclusive nesse slide que eu mandei aqui, que eu mandei lá para vocês, tem no final uma redação nota 1000. Vai ser a primeira tarefa de vocês hoje, não precisa de ser hoje, pode ser outro dia aí, vocês lerem essa redação. Como que você vai conseguir melhorar isso, Adriana? Lendo textos dissertativos argumentativos. Por exemplo, textos de artigos de opinião. Dentro da sua área mesmo, você pode ler artigo de opinião. Se vocês quiserem, eu sempre indico para os meus alunos, a revista Carta Capital é excelente. Sites de grandes universidades, como a UFMG, tem lá na página principal, toda semana eles colocam artigos de opinião. Leia de algum tema que você gosta ou de algum tema que a gente está falando. Certamente tem sobre os atentados praticados em escolas no Brasil. E aí, por quê? Porque aí, Adriana, você vai conseguindo uma precisão vocabular. Porque a sua matéria é uma matéria muito objetiva. A redação é totalmente o oposto. Porque você tem que expressar os seus pensamentos, correto? E você já notou, Adriana, que a gente falar é muito fácil. Porque quando a gente está falando, se a gente notar pelo outro, pelo olhar do outro, pela expressão facial do outro, que ele não gostou ou que ele não entendeu, a gente muda o jeito da gente falar, a gente faz gestos, a gente muda a expressão facial, a gente usa sinônimos, correto? Então, falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil. Agora, pensem comigo, gente. Falar é fácil. Agora, e quando eu tenho que escrever,
e eu só vou ter uma chance de mostrar para o meu corretor a minha ideia. Porque quando eu estou falando, eu posso mudar. Eu comecei a falar, a pessoa não me entendeu. Opa, peraí, eu vou dançar aqui na frente, eu vou fazer gestos, né? Eu vou usar outra forma de explicar, mais fácil, vou trocar as minhas palavras. Agora, você vai ter uma chance só de escrever e entregar a sua redação. A pessoa nunca vai te ligar e falar assim, Adriana, aqui, eu não estou entendendo esse seu parágrafo que você pode me explicar? Como eu ainda faço com os meninos lá. Então, não vai ter esse jeito. Por isso que é necessário que você comece a ler para ir treinando essas articulações, essa sua precisão vocabular, e é necessário também que você pratique. Então, gente, redação, faltou 1 minuto. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não. Você vai ter que fechar a sala e abrir outra? Eu vou fechar e vou mandar outro para vocês. Só 1 minutinho. Então tá. Antes que caia, é melhor. Eu mando lá no grupo para vocês, gente. Tá. Então vamos sair.